Olá, meu amado telespectador, estamos aqui com muita alegria iniciando mais um programa Manancial. Nós queremos hoje falar sobre uma grandiosa salvação. Quero discorrer um pouquinho nas Escrituras Sagradas, falando um pouco sobre a experiência de um homem por nome Zaqueu, ali no livro de Lucas, capítulo 19. Mas o texto que vai ser a fundamentação do programa se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 2, e o verso de número 3, a primeira parte apenas, que nos diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial já está no ar. Retornamos então com a nossa programação, dando prosseguimento, melhor dizendo, estaremos falando sobre uma grandiosa salvação, Nosso texto bíblico lido é Hebreus capítulo 2, verso 3, a parte A. Mas a história bíblica que eu quero aqui compartilhar com todos os amados telespectadores se encontra no livro de Lucas, Evangelho, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Esse trecho bíblico nos fala a história de um homem chamado Zaqueu. Ele desejou ver quem era Jesus, conhecer quem era Jesus. Ele ficou sabendo dos milagres que Jesus realizava, das obras que Jesus realizava, e ele desejou. Ele era um homem de pequena estatura. Quando viu que a multidão acompanhando Jesus vinha, como ele percebeu que não teria possibilidade de ver Jesus por ser de pequena estatura, imaginou subir numa árvore, tensionou, e assim fez. Quando então Jesus passou ali na direção daquela árvore, Jesus olhou para cima, onde estava Zaqueu, trepado na árvore, e aí Jesus diz as seguintes palavras, são palavras assim clássicas no meio evangélico. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque também este é filho de Abraão, E a salvação, lá Jesus disse, veio essa casa, e no verso de número 10, encerrando esse trecho da palavra, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a tônica. Este é o momento maior, é o clímax dessa história linda, quando se dá então a conversão deste homem por nome Zaqueu. É importante, ao falarmos um pouco sobre esta grandiosa salvação, que nos é oferecida gratuitamente da parte de Deus para a salvação de todos os homens, é interessante nós aqui discorrermos um pouquinho, e o nosso foco hoje se deterá na experiência de Zaqueu. Era um homem, segundo diz a Bíblia, olha o que diz o verso de número 2, capítulo 19 do verso de Lucas, o Evangelho de Lucas. Eis que havia ali em Jericó, um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Ele era chefe dos publicanos e ele era rico. Lá no final da história, Zaqueu se converte a Jesus. Lá no final da história, ou melhor, no verso de número 10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É importante nós atentarmos para as colocações, para as expressões que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, ele era chefe dos publicanos, Chefe dos publicanos, e porque era chefe dos publicanos, era rico. Lá no verso 10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero convidar você para trilharmos juntos nesta seara da Palavra de Deus, para extrairmos aqui, neste contexto histórico, bíblico, o que o Senhor Deus nos traz de mensagem, no que isto nos interessa, em que isto vai nos ajudar a compreender
desejo de Deus, o coração de Deus, a mensagem de Deus, a vontade de Deus, enfim. Quando nós lemos aqui no verso de número 2, como eu já fiz menção, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? É importante, de forma ainda que um pouco superficial, precisamos entender, ter uma noção mínima de quem eram os publicanos, das quais a Bíblia aqui nos fala. Era uma classe de pessoas que vivia nos tempos do ministério terreno de Jesus, nos dias do ministério terreno de Jesus. Os publicanos, na verdade, eram funcionários públicos do governo romano. Ele era um cobrador de impostos, um funcionário que trabalhava na cobrança de impostos. E estes publicanos e esta classe de pessoas não era benquista, na verdade, era uma classe de pessoas odiadas pelos cidadãos ali, daqueles dias, muito especialmente odiada pelos judeus, porque os judeus precisavam contar com o favor de Roma para terem liberdade nos seus cultos religiosos. No entanto, uma vez que eles eram submissos ao governo romano, mas esta submissão era como que o exercício do governo romano sobre os judeus era uma imposição. Eles eram como que prisioneiros, entre aspas, não é? E por causa disto, então, estes cobradores de impostos exerciam assim, de forma exacerbada, esta profissão aí de cobrança de impostos. Eles extorquiam as pessoas, eles subornavam as pessoas, eles corrompiam as pessoas e assim por diante. Então, de forma muito resumida, muito abreviada, mas numa linha geral, assim, panorâmica, para que você tenha ideia, quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Não é? Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar, a reclamar, porque Jesus estava entrando na casa de um publicano. Quando Jesus almoçava, sentava, as pessoas diziam que ele era amigo de publicanos e pecadores. Na verdade, os publicanos eram tidos ou eram considerados, estavam inseridos nesta categoria de pecadores, na mesma categoria das meretrizes, na mesma categoria dos assaltantes, dos bandidos, aí, dos ladrões. Os publicanos estavam classificados pela sociedade dos dias de então nesta categoria de pessoa, nesta classe de pessoa. Era tido um publicano como alguém que era um pecador, um bandido, uma pessoa mau caráter, de má índole e assim sucessivamente. O Senhor Jesus, então, quando este homem, por nome Zaqueu, tem a experiência da conversão, Jesus, então, no verso de número 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estas pessoas eram pessoas que eram más vistas, não é? A sociedade as olhava com maus olhos em função desta condição que eles exerciam. O Senhor Jesus teve um discípulo por nome Mateus que também fora publicano. Ele era cobrador de impostos, estava na coletoria, recolhendo impostos e tributos das pessoas. No entanto, Mateus, igualmente a Zaqueu, tivera um encontro com Jesus. E como consequência, ele se tornou um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual, inclusive, ele compilou, escreveu o primeiro dos evangelhos, relatando a obra de Jesus, relatando o ministério de Jesus, enfim, relatando o evangelho, né, as ministrações extraordinárias e realizações que o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério de 3 anos terreno, realizou. Mateus fora anteriormente um publicano que se converteu, abandonou esta condição de publicano e agora se tornou um discípulo de Jesus, chegado de Jesus,
próximo de Jesus, vivendo, não é, na presença de Jesus, obedecendo, aprendendo com o Senhor Jesus. E como consequência desta vida, deste relacionamento, ele se torna então agora um cristão, e finalmente ele escreve aí o Evangelho de Mateus, compilando toda a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, entendendo aqui um pouco sobre esta obra, nós chegamos à seguinte conclusão. Quando nós colocamos um tema neste programa, trouxemos aqui para compartilhar com você esta palavra, não é? Uma grandiosa salvação. Na verdade, qualquer pessoa que experimenta a salvação em Jesus Cristo, ela experimenta uma transformação que é operada na sua vida de forma sobrenatural, de forma espiritual, de forma inexplicável, de tal maneira que nós ficamos pasmos, nós ficamos maravilhados. Usando uma linguagem muito popular, ficamos de queixo caído, porque esta é a obra que Deus realiza a favor do homem, na vida do homem, para benefício do homem na presença de Deus. A obra de Deus, de forma muito particularizada, na vida de Zaqueu, se dá de uma maneira tão grandiosa, e por isso dizer uma grandiosa salvação. É uma obra portentosa, uma obra prodigiosa, que naturalmente, racionalmente, é incompreensível. Não conseguimos, humanamente falando, compreender a grandiosidade da ação de Deus na vida do homem